Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Nossa mensagem hoje é a de número 124 e tem o título de O Som. O som. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. E diz-nos Paulo: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Antigamente, os exércitos eram orientados com base no que o corneteiro, o general falava para o corneteiro: reunir a tropa. Aquele sonido era para reunir a tropa. Preparar para a batalha. E o corneteiro: vamos imaginar que seja isso, a menor noção de sonido para a batalha. Então, o que Paulo diz é que se a trombeta der sonido incerto, se o corneteiro não tocar como aquilo que é para ser feito, como é que se preparará para a batalha? Quem poderá se preparar bem para a batalha, se não houver ali o sinal certo para isto? Então, o som é o título. Vejamos o que Emmanuel vai comentar sobre esse versículo de Paulo. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Diz-nos Emmanuel: ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação dos planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Não existe só alto e baixo, existe uma escala infinita de gradações. Daí ele vai dizer, não é? As zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constituem impulso para cima e para baixo, ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível, ou seja, do espírito imortal. Então, nós vamos fazendo boas escolhas para cima, fazendo más escolhas para baixo. Elevação e queda diante da própria consciência constitui impulso para cima ou para baixo. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Melhoria reclama luta, ascensão reclama esforço. Vamos pensar naquela escadaria enorme. Chegar lá em cima, muito esforço, não é? E para melhorarmos, é a luta que travamos dentro de nós mesmos. É imprescindível, diz Emmanuel, a preparação de cada um para a subida espiritual. Muita determinação. É natural, portanto, que os vanguardeiros, os que vão na frente, os trombeteiros, os corneteiros, os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria aglomerados em multidão. Então, os vanguardeiros são os que estão na frente, que estão fazendo o caminho e que são aqueles que vão indicar. O sonido será o exemplo.
não é? Das escolhas feitas por esses vanguardeiros. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, o vanguardeiro, a trombeta, o que segue Jesus, está à frente na multidão, não é? E tem ali um papel importante, não apenas para si, mas para os seus irmãos de humanidade. Isto não quer dizer que será seguido. O seu papel não é se preocupar com isso. O seu papel é mostrar o caminho, não é? Como o corneteiro. Ele tem que fazer o sonido certo. Se a tropa vai fazer de acordo com o sonido, ele já não pode responder por isso, não é? Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros, desse discípulo do Evangelho. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de som incertos, de sons incertos, que dão notícia do serviço a fazer, mas que não revelam os caminhos justos. Ó, tem que fazer isso, mas como? Como? Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos, cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações, não de forma contínua, como um pirilampo. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece a orientação. Chama, desperta, mas afinal vou para onde? E agora? Os aprendizes, conclui Emmanuel, os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor, as cornetas. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servir ao Mestre. Entretanto, ninguém esqueça a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão, pela modulação de Jesus, pelo diapasão. O diapasão é aquele instrumento que afina, né, que serve como referência de afinar. Por exemplo, vai se afinar o piano, leva-se o diapasão, toca-se lá na tecla ali, vibra, e ele vai ter que afinar ali até ter aquele som harmônico. Então, ninguém esqueça a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre. Não é pela nossa ideia, é pelas lições que Jesus nos deixou. Para que a interferência individual não se faça nota dissonante. Por quê? Porque nós temos as nossas imperfeições, que podem nos servir de pedras de tropeço se não estivermos o quê? Vigilantes, atentos, se não buscarmos a prece. Podemos cair nas nossas fraquezas, cair em tentação. Essa interferência individual são as nossas fraquezas, não é? Para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. O som, a qualidade do serviço que prestamos está afinado com o que Jesus nos mostra que deva ser? Isso exige muito. Sim, exige muito. Mas se nós somos parte do concerto, é justo não desafinarmos, não sermos nós o instrumento que desafina na orquestra, não é? Não queremos, nenhum de nós quer isto. Então, basta que estejamos o quê?
atentos, buscando fazer o nosso melhor, tendo como parâmetro as lições de Jesus, o Evangelho. Não é? Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que recebemos, a fim de levarmos adiante os compromissos que assumimos junto à nossa própria consciência antes de reencarnarmos, Senhor. Ajuda-nos a buscarmos afinar os nossos pensamentos e sentimentos de acordo contigo, Senhor, a cada dia. Abençoa-nos os esforços, abençoa o nosso anjo guardião, Senhor, os nossos afetos, mas não apenas, Jesus. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem, Senhor. Que as tuas bênçãos de paz, amor e luz permaneçam conosco e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã cá estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.